sou a Adriele. Eu sou a Lisa. E eu sou José Vitor. E nós somos os alunos da P14. Estamos aqui no pomar da Escola Agrícola de Jundiaí para gravarmos um vídeo Sobre as pragas e as doenças do cajueiro. Isso, do professor Cosme Jales, na matéria de fruticultura. Veja a seguir. O nosso grupo fica com a primeira área, que é da entrada do pomar ao depósito. Esta área foi dividida em duas partes, no qual a gente ficou com a segunda parte, que é da quarta linha à sexta. Cada linha contém 10 plantas, totalizando 30 plantas. O cajueiro é uma planta nativa do Brasil. Ele é da família Anacardiaceae e o gênero é Anacardium. O único gênero que é explorado comercialmente é o Anacardium occidentale, que pode ser dividido em dois tipos diferentes, que é o cajueiro comum ou gigante e o cajueiro anão precoce. No Nordeste é encontrado a maior produção de caju no país, principalmente nos estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Mas a cajucultura está se espalhando por todo o nosso país através do caju anão, que é quando ele é produzido na fase precoce, através da enxertia. O cajueiro reúne características adequadas para ser cultivado em locais de pequenas e grandes áreas, principalmente em regiões de clima quente e seco, onde ele se desenvolve melhor. O seu manejo é fácil e ele é pouco exigente em cuidados especiais. E isso é bom para a economia, pois gera renda e emprego. No Nordeste brasileiro, especificamente na faixa litorânea, onde essa espécie é originária, o cajueiro ele é cultivado durante a entre-safra de culturas como feijão, milho e algodão, e assim gerando mais renda para aqueles agricultores que têm remuneração mais baixa. Por ser uma planta de clima tropical, a sua temperatura média ideal é de 27 graus Celsius. O cajueiro ele se adequa a qualquer tipo de solo, mas o ideal é que seja o solo leve. Na cajucultura, existem vários problemas, entre eles as pragas e as doenças. Neste trabalho, nós iremos identificar, demonstrar e apontar as que estão em incidência no pomar. As doenças fúngicas são as que mais atacam o cajueiro. E agora nós iremos falar sobre a antracnose. A antracnose é a doença mais importante da cultura do cajueiro, podendo ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento da planta, sendo mais intensa e severa em áreas de temperaturas úmidas e por volta dos 25 graus Celsius. Aqui podemos diagnosticar a presença da antracnose, que são manchas necróticas de coloração pardo-avermelhadas, e elas têm formato irregular e são de tamanhos variáveis. Na inflorescência, os sintomas se manifestam na forma de queima e queda das flores e podem formar lesões necróticas escuras na haste floral, de formato alongado, que evoluem de modo a atingir toda a inflorescência, que seca completamente. Nos ramos são encontradas lesões necróticas, deprimidas e escuras, podendo apresentar fendilhamento do tecido afetado. Já nos frutos, a doença pode ocorrer em toda a fase do seu desenvolvimento. Os frutos novos tornam-se escuros, deformados e atrofiados, enquanto os maduros apresentam lesões necróticas escuras, deprimidas, atingindo boa extensão da superfície e frequentemente exibindo fendilhamento da área necrosada. O método de controle nos cajueiros para antracnose se dá por meio dos produtos químicos, que são eles: o óxido de cobre, o hidróxido de cobre e o mancozeb, que são aplicados pelo meio da pulverização, sendo utilizado mais no cajueiro anão precoce pelo fato dele ser baixo e uniforme, diferente do cajueiro comum, que é alto e desuniforme. Outro método de controle para essa doença seria a utilização de plantas mais resistentes à antracnose e feita a poda de limpeza e a queima do material doente antes do brotamento. Mancha angular. A mancha angular pode ocorrer no início da sua germinação, porém ela é fácil de ser identificada, pois são manchas pequenas, arredondadas, de 1 a 2 milímetros, na cor escura. Elas também são úmidas e possuem uma cor clara no centro da lesão. As práticas culturais são arrancar e queimar o resto da cultura, utilizar sementes sadias
e fazer a rotação de culturas. Oídio. O oídio, também denominado de cinza do cajueiro, é uma doença comum, porém tem pouco impacto na economia do Nordeste. Isso é causado por fungos que absorvem os nutrientes da planta, fazendo com que se forme manchas delicadas, que são brancas acinzentadas. A consequência é a queda prematura das folhas. O controle do oídio no cajueiro pode ser feito com benzimidazóis, aplicados com um espaçamento de 15 dias. Os sintomas desaparecerão da planta desde que tenha atingido toda a copa do cajueiro. Outro método de controle seria a utilização de fungicidas à base de enxofre, desde que tenha cuidado para não ser aplicado na parte quente do dia, para tomar cuidado com a fitotoxidez. Pragas. Verruga das folhas. O inseto da verruga das folhas ataca principalmente o cajueiro na época de lançamento das folhas novas, principalmente quando o fluxo foliar ocorre no período úmido. A fêmea faz a postura internamente no tecido vegetal, havendo a formação de pequenas esferas, onde vivem as larvas, que podem causar deformação e redução na área foliar. E este inseto há uma preferência sobre as folhas mais novas. Os sintomas dessa praga é o aparecimento de galhas ou pequenas esferas em formato de verruga na folha. E o controle para essa praga é feito com inseticidas registrados somente para a cultura do cajueiro. Pulgão das inflorescências. O pulgão é uma das principais pragas do cajueiro, tanto pelo nível de sua população, como também pelas consequências que seu ataque traz, pois ele suga totalmente a planta, deixando-a seca e diminuindo a inflorescência viável por planta, e isso ocasiona totalmente na produção. São insetos de corpo mole e de movimentos lentos. Sua coloração é do amarelo claro ao verde escuro. Ele vive em colônias numerosas, nas inflorescências e nos frutos, de onde ele tira a seiva. E os insetos que contêm asas são os responsáveis pela infestação da cultura. O controle natural desse inseto é feito pelo predador Simnus, encontrado em colônias dessa praga. Já o controle químico é feito depois de observações dessas colônias, do modo que elas estão funcionando no ambiente, para que a gente use inseticidas registrados para a cultura do cajueiro. Percevejos. Os percevejos possuem, em média, 16 milímetros de comprimento e durante a fase de frutificação, eles visitam os cajueiros para poder se alimentar das folhas, frutos e dos pedúnculos da planta. Quando os maturis são menores, eles murcham e ficam pretos, parecido com os sintomas de antracnose. Já quando os maturis são maiores, eles inicialmente têm uma mancha oleosa escura, mas que depois eles murcham e assumem um aspecto mumificado. Porém, eles continuam moles e flexíveis. E as castanhas já desenvolvidas, elas continuam com suas manchas até ficarem secas. Os insetos também podem atacar as brotações novas, os pedúnculos e os frutos, causando a perda de qualidade e de quantidade dos pseudofrutos e dos frutos. A lagarta da saia justa possui a cabeça de cor preta e o protórax de cor preta também, mas com duas manchas brancas. Nos seus primeiros estágios, elas passam agrupadas nas folhas, mas quando vai chegando nas fases finais, elas vão cada uma para uma folha para servir de abrigo. O controle é feito com base em observações que fazem da pupa, das larvas e da postura delas. Após a eclosão, as larvas se mantêm agregadas a duas folhas unidas por fio de seda produzidas por elas mesmas. Para alimentação, elas raspam os parênquimas da folha e que torna eles rendilhados e secos. Nos últimos instantes, as lagartas se enrolam em uma folha que servirá de abrigo até a sua fase adulta. As posturas dessa lagarta são bem características e diferentes das demais lepidópteras que atacam o cajueiro, pois elas põem os ovos em galhos ou em ramos e não nas folhas. E geralmente, quando elas fazem a postura dos ovos, elas fazem em forma de fita, dando voltas
e com um número de 361 ovos por postura. Monitorar regulamento e pomar. 2. Retirar as posturas de cor amarronzada ou preta. 3. Retirar as massas da lagarta e destruí-la. 4. Procurar e retirar folhas enroladas formando abrigos com pulpa em seu interior. 5. Procurar folhas unidas, rendilhadas ou com presença de teias. Eu